O vídeo de hoje está sendo apoiado pela UniTV, um aplicativo que disponibiliza mais de 280 mil conteúdos diversos, como filmes, séries e programas, tudo que você possa desfrutar daí de sua casa direto do seu celular, de sua TV Box, ou se quiser da própria TV Box da UniTV, seja sozinho, com os amigos ou com sua família. E não só isso, como também temos mais de 500 canais ao vivo, para que você possa assistir seu noticiário, sua novela e, claro, seu futebol, tendo canais como Sport TV e Sport TV 2, seja onde você estiver e ainda por cima em 4K. Mas como não é o meu caso, eu fico na base dos animes mesmo, que também não falta, indo dos clássicos até os animes atuais da temporada. E não se preocupe com o tempo, pois você terá playback de até 7 dias. Tem chance de até você conseguir alguns trocados pelo app indicando para alguns de seus amigos. Então se você se interessou pelo app, corre e acesse o link que está aqui nos comentários. Dito e feito, agora fiquem com o vídeo. Olha, se tem um gênero de jogos que eu geralmente curto no geral quase sem nenhuma exceção, esse gênero com certeza são os beating ups, jogos onde no mínimo você só precisa literalmente andar e bater enquanto progride pelo cenário. No entanto, a melhor parte é que não existe máximo, o que faz com que esses jogos se diferenciem tanto dos outros, onde cada um geralmente traz algo inovador, podendo ser os especiais, o multiplayer, os itens, algum diferencial tem que ter. E é exatamente isso que eu adoro nesse estilo, a diversidade das novidades. Mas me diz aí, entre tantos jogos desse estilo você saberia escolher um preferido? É realmente uma pergunta difícil, só que não tem jeito, pra mim é Streets of Rage. Uma franquia que surgiu inicialmente para preencher o espaço de não ter um Final Fight no Mega Drive, já que antes quem tinha exclusividade das franquias da Capcom era somente a Nintendo. Mas olha, ainda bem que isso aconteceu, porque se não fosse por isso, Streets of Rage não existiria, sendo de longe um dos mais lembrados quando se trata dos beating ups, tendo uma das minhas trilhas sonoras favoritas, os personagens mais legais e claro, o especial, que é muito, mas muito memorável. E como tudo que é bom tem sequência, Streets of Rage tem uma das melhores continuações que eu já vi, pois o 2 chega a beirar a perfeição do estilo. Não é à toa que foi ele que consagrou a franquia. Mais tarde também tivemos o 3, que eu prefiro não falar muito, já que ele me desagradou bastante, e por muito tempo foi assim até o lançamento do quarto jogo, que cara, eu não tenho nem palavras para descrever o quão lindo e incrível esse jogo é. O chato mesmo é que fora esses 4 jogos não temos outros títulos. Bem, não exatamente, pois existem fãs que eu vou te contar, fazem jogos de uma qualidade autêntica e às vezes até melhor que o original, e hoje nós vamos ver alguns deles. Meu nome é Luigi Monsores e com vocês os melhores fangames de Streets of Rage. Tá legal, a ideia de misturar The King of Fighters com Streets of Rage de repente pode parecer um tanto absurdo, já que as duas franquias são coisas bem diferentes. Talvez não hoje em dia, só que pensar em personagens de The King of Fighters nos cenários de Streets of Rage é algo no mínimo diferente, concorda? Mas mesmo assim isso não impediu a criação de Beats of Rage, um fangame de novembro de 2013 de extrema importância para a comunidade, que já eu explico por quê. O enredo do fangame não é nada muito diferente do original, sendo basicamente o início de Streets of Rage só que com os personagens de KOF, então vamos pular para a parte que interessa. No jogo nós temos 3 personagens disponíveis: Max, Blue Mary e Kula Diamond. Todos eles têm exatamente os mesmos comandos que um personagem de Streets of Rage teria, como atacar, fazer combos, agarrar, arremessar, pular, pegar itens e fazer um especial. É exatamente nada de diferente nessa parte. E os inimigos são a mesma coisa, apesar de serem os personagens de KOF, eles não mudam nada, exatamente nada. Na verdade a única coisa que tem diferente aqui são os personagens e a jogabilidade fluida, o que não dá pra reclamar, porque estamos falando de um fangame de 2003, mas a melhor parte disso tudo é a engine que foi feita exclusivamente para esse jogo, que realmente faz dele especial, porque se não fosse por isso nós não teríamos muitos fangames hoje em dia, já que ele é literalmente a engine conhecida como OpenBOR, que é só parar pra pensar, é praticamente a abreviação do nome do game. E é exatamente por esse motivo que ele é tão importante se encontrar na lista, porque se não fosse por essa engine, nós não teríamos muitos outros fangames de ótima qualidade. E agora que você sabe disso, seguimos para o próximo. Streets of Rage Legacy é praticamente um remake dos 3 primeiros jogos da franquia com um modo extra a mais. E já adiantando, eu não curti muito a recriação dos jogos originais. Não achei ruim, mas prefiro as versões de Mega Drive. E como elas não possuem lá grandes alterações, eu resolvi focar nesse modo extra, aqui chamado de Revenge of Zero. No fangame nós podemos jogar com todos os personagens principais da trilogia original e mais alguns desbloqueáveis, onde todos estão atualizados, seja com a corrida do terceiro jogo e com um especial que aqui, diferente dos originais, possui uma barra específica para ele, onde ele só pode ser usado caso a barra esteja cheia, coisa que eu realmente não curti muito, mas prossegue. A mecânica do jogo também foi algo que eu realmente não curti tanto, como os personagens se moveram de uma maneira muito rápida, a hitbox parecia estar bem diferente do que eu tô acostumado, e o campo de visão bem grande quando comparado com o original. Sei que essa parte pode parecer coisa boba, mas ela realmente me incomoda muito. No entanto, logicamente o jogo tem seus méritos, sendo especialmente o modo Revenge of Zero, que traz novas fases, novos cenários, novas músicas e até novos inimigos, às vezes até sendo retirados de outros jogos da SEGA, ou até de outra franquia. Isso sim é algo bem legal. Se você curte esse tipo de jogo, vale a pena dar uma conferida. Ok,
Ok, antes de começar a jogar esse fangame eu confesso que eu já esperava algo ruim, só que pra minha surpresa não foi bem assim. Streets of Rage Zombies é um fangame russo que eu não tinha expectativa nenhuma antes de jogar, por conta de mais lembranças de outro fangame russo bem pesado. Mas como não devíamos jogar o livro pela capa, eu realmente joguei o jogo. E cara, vou te falar, esse fangame é bizarramente bom. Como dito no nome, aqui nós enfrentamos todos os inimigos dos jogos originais em forma de zumbis, onde todos possuem sprites retrabalhados e novos golpes, alguns sendo até que bem apelões, algo que pelo incrível que pareça não atrapalha em nada na gameplay, porque se por um lado os zumbis são apelões, os personagens principais são mais ainda, tendo golpes novos especiais, inclusão de projéteis e literalmente ultimates. Sério, aqui os personagens têm animações tão incríveis que parecem ter saído diretamente de um jogo de luta, e fora essas novidades ainda temos 3 modos diferentes, onde neles enfrentamos literalmente de tudo, entre policiais corruptos, católicos corruptos, roqueiros e por aí vai. É realmente um pouco bizarro, mas mesmo assim ele é muito bom de se jogar. Se você quer algo diferente, eu realmente recomendo que você jogue esse jogo, te garanto que ele não vai te decepcionar. Esse até agora é o open bar que mais chegou perto de um título oficial. Streets of Rage Z3 é a terceira continuação de um fangame chinês chamado de Streets of Rage Z Return of the Hero, onde inicialmente eu iria falar de todos os três, mas no final das contas achei melhor falar apenas do último, por conta do primeiro estar longe de ser um dos melhores e por conta do terceiro ser praticamente um update do segundo. Então para que mencionar os outros dois se eu posso simplesmente focar no melhor, não é mesmo? O fangame em questão traz aquela boa velha pegada dos dois primeiros Streets of Rage, onde entre os personagens selecionáveis temos Axel, Blaze, Max, Shiva e até Ralph e Yuri de The King of Fighters. Todos com muitas novidades no gameplay, onde todos os personagens têm direito a novos ataques, novos combos e até novos especiais, que podem variar conforme você sobe de níveis, se tornando cada vez mais apelão. É sem dúvidas uma das melhores coisas do jogo. Os stages variam um pouco, alguns são exclusivos, já outros foram retirados de jogos originais, mesma coisa dos inimigos e das buscas. Confesso que quando comecei a jogar o game ele só me parecia ser mais um jogo genérico, mas quando comecei a ver as novidades, rapidinho mudei minha concepção. Streets of Rage Z3 realmente mereceu seu lugar nessa lista, e também na sua. Ok, esse aqui não é exatamente um fangame, mas de certa forma ele também é. Sei que pode parecer confuso, mas você vai entender. Streets of Rage 2 New Era é um port de Streets of Rage 2 para PC e mobile feito através de engenharia reversa, trazendo muitas adições para o jogo original, como sistema de conquistas, widescreen, suporte a 60 frames por segundo e até multiplayer local e online para 4 jogadores, coisas que deixam o jogo muito mais completo e fazem uma diferença. Eu resolvi colocar o projeto na lista porque apesar dele ser um port, ele ainda assim é um trabalho de um fã, que aliás deve ter dado um trabalho e tanto, então acho que vale a pena mencioná-lo. Sem contar que futuramente ele também vai receber novas novidades, como até a possibilidade de poder personalizar seu próprio jogo. Sem sombra de dúvidas, essa é a melhor maneira de se jogar Streets of Rage 2. Eu já tô ficando enjoado de falar de remake e de remaster no próprio vídeo, mas tem mais dois que você precisa conhecer, sendo o primeiro deles Streets of Rage X, outro open bar que promete recriar os 3 primeiros Streets of Rage, no entanto, com o máximo de fidelidade e qualidade possível. Ok, falando pode até parecer que não é nada diferente dos outros jogos que eu já mencionei, mas ele tem suas diferenças, principalmente quando comparado com o primeiro fangame da lista, trazendo uma jogabilidade muito mais próxima do original, com muito mais conteúdo, como novas animações, novos recursos, músicas remixadas, uma tela amplamente maior, possibilidade de fazer combos maiores, novas edições durante os níveis, novos ataques para os personagens e para os chefes, a possibilidade de poder jogar com até 4 pessoas, mecânicas de Streets of Rage 4, possibilidade de trocar e alternar de jogo pelas rotas e por aí vai, tendo muito mais coisas que você realmente só vai notar quando estiver jogando. Esse open bar é sem dúvidas um dos melhores que eu já pus à mão, valendo cada segundo de sua atenção. Apesar de ter remake esse nome, ele é muito mais do que isso. Streets of Rage Remake é o game que consegue superar toda a trilogia original em absolutamente todos os aspectos, não sendo só o melhor fangame de Streets of Rage, como também estando entre os melhores fangames já criados. Produzido pela Bomber Games, o game teve cerca de 8 anos de desenvolvimento, tendo sua engine feita completamente do zero especificamente para esse jogo, algo que torna o título único por si só, trazendo todos os personagens, todas as fases, rotas alternativas, novas maneiras de usar os itens, os especiais tanto do primeiro quanto do segundo jogo, novas novidades nas fases, novos inimigos, novos chefes, músicas novas e remixadas, uma jogabilidade aprimorada muito mais fluida, possibilidade de jogar em co-op com a máquina, conteúdo pós-jogo, possibilidade por mods e muito mais. Será que até os mínimos detalhes fazem diferença? Coisas que você realmente só vai perceber quando estiver jogando. Um fato interessante sobre o game é que a própria SEGA pediu para que o game fosse retirado do ar. Se você acha que é só a Nintendo que faz esse tipo de coisa, você tá bem enganado. Mas é claro que depois de postado a SEGA não conseguiu fazer muito, porque é como eu sempre digo, uma vez na internet, sempre na internet. E sério, se você é fã de Streets of Rage, baixa esse fangame agora, porque ele definitivamente não é pouca coisa não.
Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. E cara, vou falar pra vocês que nem eu sabia que existiam tantos fangames bons de Battle Knuckle assim. E antes do vídeo terminar, quero deixar claro que eu pessoalmente não gosto de Streets of Russia. Não pelo fato dele ser bizarro, mas sim por conta dele ser bem peculiar. Eu respeito quem gosta, mas comigo não rola. Enfim, caso tenha algum fangame que você goste e eu não tenha mencionado no vídeo, deixe aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido até aqui, não joguem lixo na rua e até a próxima. Vocês são demais.